Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula de História e o tema de hoje é as grandes navegações portuguesas. Na verdade, a gente vai dar continuidade à aula anterior que foi referente às grandes navegações europeias. Os portugueses eles foram os pioneiros na expansão marítima. Isso aconteceu justamente lá no século XV, que vai do ano de 1401 a 1500, e junto com eles, um país que investiu também na, na expansão marítima foram os espanhóis. Eles praticamente fizeram esse investimento junto. E no século seguinte, no século XVI, que vai do ano de 1501 a 1600, os ingleses, os franceses, os holandeses também investiram nesta expansão. O caminho às Índias ele era muito difícil, muito complicado. Vocês lembram na aula anterior que o comércio praticamente era feito, quem iniciou esse comércio com as Índias foi justamente duas cidades da Itália, que foi Gênova e Veneza. E Portugal, eles queriam esse contato direto com, os, com os indianos, né? Com as pessoas da Índia. Então, o que foi que ele fez? O rei Dom João II nomeou Pero de Covilhã no ano de 1487 para espionar lá as Índias. E junto com ele estava Afonso Paiva. Vocês estão vendo aí a rota? Ele saiu de Lisboa, tá vendo? E nessa rota ele fazia o quê? Eles andavam de cavalo, andavam de camelo, de navios. A dificuldade que era para poder chegar até as Índias, que eles tiveram para chegar até as Índias. Nessa última setazinha que vocês estão vendo aí, ó, vou voltar, foi justamente onde houve a separação entre Pedro de Covilhã e Afonso Paiva. Afonso Paiva foi para a África, enquanto que Pedro de Covilhã ele seguiu sua rota para as Índias. Então, em novembro de 1488, ele pisou em terras indianas, ou seja, Pedro de Covilhã foi o primeiro homem, Pedro da Covilhã foi o primeiro homem português a pisar em solo indiano, ou seja, em solos da Índia. No mesmo ano de 1487, o rei de Portugal, Dom João II, ele nomeou Bartolomeu Dias para também seguir até as Índias. Só que aí ele pegou a rota, justamente a rota marítima, pegando pelo mar, fazendo o contorno, como vocês estão vendo aí, ó, saindo de Lisboa, e fazendo todo o contorno da África. Quando chegaram nesse ponto aí, eles chegaram justamente no Cabo da Boa Esperança, que é o nome de hoje. Mas lá eles deram um outro nome, deram o nome de Cabo das Tormentas, porque quando eles chegaram, quando eles foram atravessar, fazer o contorno nesse cabo, o que aconteceu? Acontecia violentas tempestades e eles não conseguiram continuar o caminho. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram para Lisboa, para Portugal. Pegamos uma foto aí que é justamente o Cabo da Boa Esperança. O que é o cabo? Um cabo é justamente uma extensão de terra que invade o mar. Você pode observar, é uma ponta entrando para o mar. É, Quando Bartolomeu Dias voltou para Lisboa, o rei de Portugal, Dom João II, foi o que ele fez. Ele mudou o nome. Ele disse o quê? Não, aquele não vai ser Cabo das Tormentas, vai ser Cabo da Boa Esperança, porque esse contornozinho é justamente o caminho que te vai chegar até as Índias. É o que separa os dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Fazendo o contorno, você está saindo de um oceano e indo para outro. Logo na sequência, 10 anos depois, praticamente, o então rei de Portugal, Dom Manuel I, ele nomeou Vasco da Gama para fazer praticamente o mesmo destino, a mesma rota que fez Bartolomeu Dias. Eles saíram aqui, ó, de Lisboa, fazendo o trajeto, eles abriram um pouco mais, não foi já pegando o contorno bem pertinho das terras da África, fez o contorno no Cabo da Boa Esperança,
dando sequência até chegar lá nas Índias. Então, na verdade, Vasco da Gama foi o homem que descobriu o caminho marítimo até as Índias, certo? E quando eles saíram de lá de Lisboa, eles saíram no dia 8 de julho de 1497. E no ano de 1498, ele chegou justamente às Índias. Esse é o caminho, a rota que eles chegaram até as Índias. E essa rota de preta aí é o retorno dele, que ele chegou justamente no ano de 1498, lá de volta a Lisboa, certo? Então, o homem que descobriu o caminho marítimo às Índias foi justamente por uns portugueses, justamente com Vasco da Gama. E no ano de 1500, mais uma vez, o rei de Portugal, Dom Manuel, ele nomeou um outro comandante chamado de Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. Você pode observar a rota que ele seguiu, era justamente chegar até as Índias. Esse aí aqui, ó, esse é a rota. Só que aí ele pegou destino contrário. Quando ele chegou lá em Cabo Verde, ao invés de ele pegar para o leste, ele pegou para o oeste, sentido sul. Até que ele chegou numa terra, justamente em Porto Seguro, lá na Bahia, e eles achavam que tinham chegado às Índias. Só que aí ele percebeu que não tinha chegado às Índias, ele tinha chegado nenhuma ilha. Né? E deram justamente o nome de Ilha de Vera Cruz, porque achava que era apenas uma ilha. E aí depois ele foi seguindo seu trajeto, fez o contorno no Cabo da Boa Esperança, né, até chegar nas Índias. E depois, o retorno dele é essa partezinha justamente de vermelho, onde ele fez o contorno, aí sim, ele já pegou, já não abriu tanto e não voltou pela terra que ele tinha descoberto, né, que justamente acharam que era uma ilha. Agora vocês estão vendo aí as 4 viagens, as 4 expansões aí. Essa aqui é a primeira, que foi feita justamente por Pedro de Covilhã. Essa vermelhinha aí, que foi justamente foi a de Bartolomeu Dias. Essa laranja, que foi a de Vasco da Gama, que foi justamente o primeiro homem a descobrir o caminho marítimo às Índias. E por fim, essa de azul, que foi comandada por Pedro Álvares Cabral, que foi ele que descobriu o Brasil, que vai ser um dos nossos próximos temas, que vai ser essa navegação comandada por Pedro Álvares Cabral, certo? Estão aqui os principais navegadores portugueses, os principais comandantes. Estão vendo aí o Pedro de Covilhã, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Todos eles no século XV, as navegações. Pronto. Diante dessa explicação, nós vamos para a nossa atividade, uma atividade pequenininha, simples. Né? A primeira questão, não esqueça de fazer o título direitinho. A primeira questão, a nação pioneira nas grandes navegações foi... Quem foi que começou as grandes navegações lá na Europa? Foi a França, Portugal, Espanha ou Holanda? A pioneira. Na explicação, a gente diz quem foi, depois seguiu por outra, mas a pioneira, a primeira, está lá na explicação. A segunda questão. O objetivo da expansão marítima europeia era... Qual era o objetivo deles? Era descobrir a América, apenas obter escravos, conhecer novas rotas para o Oriente, que é justamente o lado que fica justamente as Índias, ou conhecer novas culturas e povos diferentes. Uma alternativa é a correta. A terceira questão. Qual navegador foi o responsável pela viagem que transpôs o Cabo da Boa Esperança? Eu quero saber quem foi que transpôs, que passou e deu continuidade. Foi Vasco da Gama, Américo Vespúcio, Bartolomeu Dias ou Fernão de Magalhães? Teve um que chegou, mas ele não continuou, ele retornou porque não conseguiu por conta das tempestades. Lembre-se, eu quero que transpôs, que deu continuidade.
Pronto. E a quarta e última questão, justamente nós fizemos uma cruzadinha, e nessa cruzadinha vocês vão completar primeiro as cruzadinhas, né, com as letras, não esqueçam, façam letra de bastão, e vão preencher, completar as frases ao lado. Tá aí, ó. Número 1. Bartolomeu Dias contornou o cabo da Boa, aí vocês vão completar lá no número 1. Número 2, Tracinho da Gama descobriu os caminhos marítimos para as Índias. Você vai colocar o nome dele aí, o primeiro nome. Os pioneiros na expansão marítima europeia foram os, aí tem o primeiro nome e os espanhóis. Então você vai completar o nome que está faltando da outra nação. Número 4, Pedro Álvares, aí você vai pegar o outro sobrenome dele, em 1500 descobriu nova terra pensando ser as Índias. O número 5, as navegações portuguesas saíram da cidade de, quer saber o nome da cidade que ele saía. E para terminar, o número 6, aí o nome da Covilhã foi o primeiro português a pisar terra da ambiciosa Índia. Esse é o primeiro nome dele e vai completar no número 6. Pronto. É essa a nossa atividade, é esse o nosso conteúdo de hoje. A gente encerra por aqui. E não esqueça, na dúvida, entre em contato conosco, que nós estaremos aqui para tentar amenizar da melhor forma possível as dúvidas que surgirem. Ok? Uma boa aula, um bom exercício e até a próxima.